Muito boa noite, estamos iniciando mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui pelas plataformas do YouTube e também do Facebook. Já aproveita, deixa o seu likezinho, inscreva-se no canal, vamos dar uma força aí pro canal, em breve uma grande promoção para todo mundo que se inscrever aqui no canal. E nós sempre falamos aqui no oferecimento da Uniaselv, Universidade à distância para você, o Paulo aqui em Lauro Miller, na Rua Orleans, e também com o Sindicato da Indústria da Estação do Carvão, o CIESESC de Criciúma. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Júlio César 8h30, ela que é professora, doutorando na área de educação, letras, português e inglês, a filha do seu Raul e da dona Pina, a mãe do Evandro, do Fabiano e da Fernanda, dona Ana Maria Dalsaço. Boa noite, dona Ana. Boa noite, Júlio. Olha, é um prazer estar aqui contigo, a gente poder conversar um pouco, né, e recordar os bons tempos lá do Barro Branco, afinal, né, te vi crescer, né. Que bom, né? Tua professora, professora, né? Minha e professora. hoje eu tenho muito prazer e orgulho de te ver assim tão bem nessa área de comunicação, né, que eu sempre achei que tu tinha jeito, né, para... Muito obrigado, Ana. A gente, eu sempre digo que o pessoal pergunta às vezes, seu Júlio, esse negócio de comunicação, do rádio, não sei o quê, tem um pouco de dom? Tem um pouco de dom, é verdade. Às vezes a gente atrai no sangue. Mas não é porque eu estou na presença da dona Ana, né, eu nunca vou esquecer dos nossos livros de português, de comunicação e expressão. Já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Né, e o pai sempre dizia, ó, fala aberto, fala para as pessoas entender, não precisa, né, não se fala para dentro, muito menos enrolado. Porque quem não comunica bem, infelizmente, também às vezes não se dá muito bem. E eu quero aproveitar de público agradecer a dona Ana, não só ela, mas todos os nossos professores da nossa querida Escola Básica Emília Mamed Soares do Barro Branco, que nos deu aí os primeiros ensinamentos. Obrigado, dona Ana. Eu que agradeço também de saber que conseguiste absorver tudo que nós tentamos, né, fazer, né, ô Júlio, porque naquela época, sem tecnologia, sem nada, né, era o professor, a sala de aula, o quadro, os livros, né, que é algo que a gente sempre batalhou para que os alunos fizessem leitura, né, sempre foi um... Quadro de giz, tá? Tá, professores? Giz. Não tem nada de bastão aí de apagar. Vocês custaram a ganhar uma gratificação pelo pó de giz, né? Brigaram tanto pelo tal da gratificação. Foram anos. Que o governador dá o pó de giz para vocês, né? Aí depois agora chega esse governador aí, corta um monte de salário da gente, né? É verdade. Então, assim, na verdade, a gente que já está fora, né? Que está inativo, como eles dizem, né? Que de nativo eu acho que eu não tenho nada, porque eu continuo, né? Sempre nativa. Sempre nativa, mas a gente, assim, realmente vai ficando com uma defasagem salarial muito grande, né? E tudo aquilo que tu adquiriu de vantagem, pó de giz e alguma coisinha outra, isso tudo vai consumindo, né? Vai sendo consumido porque nós não conseguimos alcançar, né, essa questão assim no tempo. Ô, Júlio, mas deixa eu lembrar assim, Fica à vontade, dona. Na época lá no Barro Branco, né? Tu lembras que a gente era muito de fazer teatro, né? De fazer apresentações. Tu pegou esse tempo, né? Eu já trabalhei contigo, foi de quinta a oitava na área de português, né? Isso. Mas na área do primário, a leitura, né? Que os alunos tinham que ler, tinham que prestar atenção porque o outro continuava. Essa era uma técnica, né? E o fato de escrever bastante no quadro, hoje... Acabei de saber, essa semana me rendeu um rompimento de tendão com o tempo, né? Porque foram 30 anos no quadro. E esforço repetitivo, né? E depois eu fiquei quase 20 lá em Orleans, na área de gestão, né? Mas assim, na sala de aula foram bastante tempo, sabe? Sim. E exigia muito do professor, né? E o fato de vocês terem que copiar do quadro, de terem que escrever, vocês tinham caligrafia boa, tinham poucos erros de português, que hoje a gente se apavora com o que vê. Os dedos aqui, ó, calejado aqui, ó, de tanto que a gente escrevia. Caderno de caligrafia. Caderno de caligrafia, era cópia, né, como deveres, assim, claro, né, era ditado. Então, assim, hoje, eu parei de dar aula no ensino superior em 2014, mas eu te digo, o que eu... Agora talvez até mais, né? O que eu via de erros de português nos alunos que chegam do ensino médio para o ensino superior é vergonhoso, assim. E te garanto que vocês
com a 8ª série, escreviam muito melhor do que esses hoje que saem. Muita gente até com nível superior, infelizmente, escrevendo barbaridades. Ô, Júlio, tu quer ver revoltar? É quando a gente entra, por exemplo, nas redes sociais e tu vê um professor fazendo um depoimento, fazendo uma postagem, alguma coisa, no Facebook, que é uma coisa que todo mundo vê, com erros de português. É lamentável. Quando é o erro ali do corretor, que a gente vê que, sim, né, sim, aí sim. dá para notar que foi uma barbeiragem de digitação. Não, mas agora, né, não dá para ficar trocando adjetivo, subjetivo e ficar inventando não, nome. né, e tipo assim, uma palavra, isso não sei se é professor, mas uma pessoa colocou numa postagem essa semana, eleições com 2 S. Isso não existe. Tu vê a palavra... Falávamos ainda há pouco aqui, antes de preparar o estúdio, antes da senhora chegar, sobre o verbo trazer. E muita gente está falando, né, o trago. Né? Se eu soubesse, eu tinha trago. Oh, meu Deus. Não, gente com curso superior. E gente fazendo curso superior, né? Esquecendo que era trazido e nem tinha, né? Se eu soubesse, eu havia trazido. Né? E infelizmente o português... Ou teria, né? Podia ser eu teria trazido também, né? Mas assim, infelizmente, né? Agora eu trago, né? Daí é complicado, né? Complicado. Se eu soubesse, eu tinha trago. Dona Ana, são coisas básicas. A senhora estava me dizendo aí que a senhora já tem 5 netos, graças. O João Vitor e a Tainá, que são lá do Fabiano. Mandar um grande abraço pro Fabiano, em Jaraguá ou Joinville? Joinville. É sempre confundo se o Fabiano mora em Jaraguá ou Joinville. Mas Joinville. É tudo perto, né? Tudo Joinville. Tudo perto. Um abraço pro pessoal de Joinville, pro Roneide Torres, pro Vanderlei e também pro Fabiano e a família. Pro João Vitor e a Tainá, já estão os moços, né? 22 anos. O João Vitor e a Tainá são gêmeos, né? Foram os primeiros filhos do Fabiano. O Fabiano tinha 20 anos e ficou pai de gêmeos. Pai de gêmeos. Então hoje são moços, ficaram moços todos juntos, né? Pai e mãe, porque a Cláudia também é bem jovem, né? A Cláudia tinha 18 anos na época. Eles estão com 22. Quando eles completaram 18, o João e a Tainá, veio outro bebezinho, veio o Otávio. Que hoje está com 4 anos. Nossa. Então o Fabiano hoje é pai de 3 filhos, né? A Fernanda tem a Laura, que está com 8 anos, e o Evandro tem a Amanda, que está com 7 anos. 5 netos. E eu estou bem feliz. Hoje é dia da avó, né? Hoje é dia da avó. Hoje nós estamos gravando esse programa no dia dos avós, né? Então parabéns para todos os vovôs e todas as vovós, né? Que sigam aí o espelho aí dos avós de Jesus, né? É isso que se comemora, né? A Santa Ana. Santa Ana e São Joaquim, né? Santa Ana e São Joaquim. Santa Ana e São Joaquim. Os avós do Menino Jesus. Os avós do Menino Jesus. E mandar um abraço também pro Evandro, né? Pro pessoal de Uruçanga, né? Também curtindo esse programa que vai ficar aí para a história. Dona Ana, gostaria que a senhora, em síntese, né? Porque se deixar a palavra para uma professora de português do tipo da Dona Ana, o programa vai ser de 2 horas. Nós temos só 30 minutos para nós conversarmos aqui, Dona Ana. Não, vamos conversar. Seu então. Raul e Dona Pina, como é que a senhora sintetiza esse casal? Os maiores exemplos da minha vida. Meu pai foi uma pessoa fantástica, né? Dentro da humildade dele, né? A minha mãe também é uma pessoa bastante humilde, mas assim, ó, são meus exemplos de vida. Sem dúvida. Meu pai foi um grande empreendedor, Júlio, para aquela época. Meu pai nasceu em 1910. Aí ele ficou órfão aos 3 anos. E tinha um irmão de 2. O pai dele foi assassinado em Pedras Grandes, né, numa festa. Tinha 25 anos. E meu pai cresceu, a vovó depois casou com outra pessoa. Meu pai foi arrimo de família, né? Sim. Então ele ajudou muito. Com 10 anos ele trabalhava naquelas minas de céu aberto, né? Os meninos iam para lá, já trabalhavam. O pai, 10, 11 anos, ele já estava na mina. Foi mineiro. Aí ele começou na mineração, seu Raul? Meu pai sempre foi mineiro. Eu achei que ele sempre tinha trabalhado com madeira, com móveis. Não. Por isso eu te digo, meu pai foi empreendedor. Aí assim, ó, ele começou como mineiro, com 10 para 11 anos. Ele trabalhava nessas minas de céu aberto. Guri, né? Ajudando a encher carrinho, carregar e fazer todas aquelas coisas. Deve ter trabalhado lá com o seu Walter Vetter, nas minas do Barro Branco Velho, né? Sim, ele conta tudo, aquelas histórias, né? Contava, né? Então, assim, ó, e ele ficou na mina, né? Cresceu,
tornou-se um funcionário, né? Como eles diziam na época, fichado, né? Fichado. E se aposentou na mina. Uma é? pessoa extremamente trabalhadora. Não sabia. Só se alguém tivesse me falado, não. Ou era sempre meu pai foi mineiro. Eu achava que ele sempre foi empresário. Não, meu pai foi mineiro. Daí assim, ó, ele trabalhava na mina e ele ia cedo, de madrugada. Aí voltava ali tipo 1 hora, né? 1 hora, 2, 1 hora. Aí chegava, tomava o banho, descansava. E eu digo essa veia empreendedora porque ele começou a pegar pedaços de madeira e começou a fazer cadeiras simples, cadeiras e mesas, sabe? E começou a produzir. E foi criando gosto por aquilo, aí fez um galpãozinho, começou a botar, começou a vender e se tornou-se um empresário de muito sucesso. O pai falava que naquela época não existia funerária, né? Tirava a medida do defunto e fazia ia o caixão na marcenaria. O seu Raul fazer o caixão. Exatamente, não existia funerária. Aí eles era faziam feito sob medida. Sob medida. Daí, na época, assim, hoje os caixões são envernizados e cheios de coisa. Então, na época, o que é que fazia? Eles faziam de madeira bruta, né? E as pessoas forravam. Forravam com pano preto, pano preto, roxo, sei lá. Preto ou roxo. Maioria era preto. Daí o defunto era sempre vestido de roxo, né? Certo. Por isso até hoje eu não gosto da flor. Não gosta do roxo. Vamos eu lá, acho dona que isso me marcou, dona sabe? Deixa eu confessar para a senhora, por muito tempo a gente comprava leite, né? Porque essa criançada hoje aí, eles buscam leite no supermercado. E da caixinha eles não acreditam que é a vaca que dá o leite, né? Não sabe, né? E lá na Dona Pina, a gente ia buscar o leite, né? Ia buscar o leite de garrafa, né? Sim. E a Dona Pina tinha um papagaio que quando a gente chegava no portão, ele já avisava, né? Ô Pina, o leite! Ele avisava, ela já vinha com a garrafa na janela, né? E eu nunca vou me esquecer porque eu acho que uns 2, 3 anos a mãe mandava, né? Vai lá buscar o leite se quiser tomar café. Ô Júlio, depois aquele papagaio morreu de velho e a Tereza conseguiu outro. Daí depois quando a mãe morreu, a Tereza já tinha outro, né? Certo. E esse outro era Tietê. Tietê? Chamava Tietê? Chamava Tietê. Tietê. Era só alguém chegar no portão, ele chamava Tietê. Dona Ana, como todos daquela época, seu Raul d'Alsaço, né? Assim como o Zé Cardoso e muitos outros, eles não tinham 2, 3, 4 filhos, tinham um time de futebol. Vamos lá. Quem são os seus irmãos? Por gentileza, citar o nome de um por um. Vamos dar a escalação. O meu pai teve 8 filhos, né? Perdeu um. Sim. Depois do Otávio, com 2 anos, com 2 anos e meio. Certo. Que a mãe acha que foi de sarampo. É aquela história, eles diziam que quem tem sarampo não pode comer comida requentada, e ele estava com sarampo, a madrinha levou lá e deu minestra fria, depois ele... São coisas que eles criam, né? Mas naquela época não tinha. Não tinha pediatra, não tinha médico, não tinha nada, né? Sim. Então, assim, ó, teve o Otávio, depois o Darcy, que é esse que faleceu com 2 anos e meio, depois o Humberto, a Tereza, o Jaci, eu, a Lena, a Lete e a Lena. Somos em 8. 8 filhos. Hoje vivos somos em 5, né? 5. Não, 6, porque o Humberto também sabia. Morreu a Tereza e o Otávio, e o Darcy. Somos em 5. 5 ainda. E assim, a família, né? Todo mundo conhecia ali no Barro Branco, né? O seu Raul pelas habilidades, né? E depois teve um momento ali que teve muitos funcionários e a gente ia em Criciúma e via móveis fabricados pela fábrica de móveis Santa Bárbara, depois Irmãos d'Alsaço, né? Tu sabes que eu me surpreendo quando eu converso com alguém assim, bem mais antigo, né? Sim. Eu também já sou meio antiga, mas tem bem mais. Sim. E que diz assim, ó, essa mesa que eu tenho aqui em casa ainda são móveis que eu comprei na fábrica do teu pai. Nossa. Porque assim, ó, era madeira pura, era trabalho. Coisa o boa, pai né? tinha muita qualidade, né? Então, assim, por isso que eu te digo, ele foi um grande empreendedor. Ele fazia, assim, com carinho, né? E era tudo manual, né, Júlio? O Otávio invernizava com aquelas... chamava de boneca, né? A mãe fazia os panos aqueles panos bem macios, assim, tipo malhinha, e daí eles faziam uma bolinha, molhavam no verniz e passavam. E era uma coisa fantástica, né? Então... A gente ia lá, brincava no cipílio, pegava toquinho, ganhava toquinho para fazer carrinho, pedaço de lixa, né? A gente tava sempre lá
perturbando, incomodando, mas também admirando, né? Meia dúzia de homens. As crianças brincavam muito, né, ô Júlio, naquele cipilho que tinha lá atrás, que era enorme aquilo, né? As pessoas buscavam para botar nas estrebarias, para botar no canteiro. Nos canteiros, né? É verdade. E as crianças, final de tarde, a gente via um monte de gente pulavam e brincavam, coisa sadia, né? Coisa sadia, não tinha nada de tecnologia, né? Não. E a minha mãe, quando tu falasse do leite ali, a minha mãe, ela tudo que a gente comia, ela produzia. Ela plantava feijão, ela plantava feijão. Não, o arroz a gente comprava, né? Arroz, café, essas coisas industrializadas não ela plantava feijão, plantava milho, daí, além de plantar o milho para o gado, né? Que ela tinha as vaquinhas de leite dela. Ela fazia queijo, ela vendia o leite. O consumo, assim, de queijo, salame, leite, essas coisas em casa, a gente nunca comprou. Nunca comprou, porque ela sempre fez isso, né? E a horta, então, era fantástica, né? Sem contar que eu devo te dizer uma história. Ela plantava a horta, aqueles pés de alface maravilhosos, né? E daí, toda semana, ela cortava e enchia uma cesta de vime deste tamanho. Uma cesta para mim, outra para a Lena e a Lete. Uma ia para o Barro Branco, outra ia para o Rio Bonito, vender. E incrível, assim, ó, ela contava os pés, dava o preço, e a gente chegava em casa, tinha que estar com o dinheiro certinho. Certinho. Às vezes, assim, aí a gente vai ficando adolescente, né? Às vezes eu tinha que passar lá, lembra a casa do seu Ivo Rigueto, né? Aí eu tinha que passar da casa do seu Ivo. Dali pra baixo já tinha vergonha. Às vezes eu fazia uma promoção, sabe? Isso. Aí chegava em casa, mãe, ó, ninguém queria comprar, eu tive que vender 2 por 1, tá? Aí ela entendia, a gente pegava dinheiro. Mas era pra vender tudo. Cara, mas era muito legal, muito bom, assim. Olha, a gente teve uma infância perfeita, né? Dona Ana, o cinema no Barro Branco. Cinema não para, né? Eu não peguei, infelizmente, né? Quando eu me entendi por gente, o cinema fechou. Ô, Júlio, aí chegou a televisão. O cinema era a nossa diversão, né? Porque antes de o filme era às 8, né? E bem antes do filme, ali umas 6 horas, dos sábados e domingos, né? A gente já se arrumava, era como se fosse para uma grande festa. E nunca te contaram como é que era lá o pessoal? Ficava o pessoal na pracinha, de um lado, do outro. Não, assim, ó, os rapazes eles faziam um corredor, né? De um lado e do outro. E as moças andavam no meio daquele corredor. Quem me falou isso aí foi a dona Aurinê, na entrevista aqui. Andavam naquele corredor e tocava a música, né? Tinha o prefixo do cinema, ele ficava tocando umas músicas assim bem legais, né? E a gente passeava naquele espaço ali. Quando a gente passava, se o cara tava afim da gente, ele jogava uma piadinha, né? Opa! Por exemplo, se tava em 3, ele falava que queria aquela do meio, a do meio dava um jeitinho de ir pro lado. Aí quando passasse, ele ia do lado, ela já desprendia dos outros e saía para ir conversar com ele. Conversar com ele na pracinha. Era muito legal, muito legal. Aí deu 8 horas, terminou o prefixo, né, do cinema, que a gente chamava. Daí acabava tudo, o pessoal ia para o cinema e quem não ia para o cinema ia para casa, né? Ficava mais um pouquinho ali, mas era essa a diversão que a gente tinha, né? E quando a gente conseguia que o pai deixasse a gente ir ao cinema, aí às vezes a gente ia, se tivesse um namoradinho, a gente entrava primeiro, ele entrava depois que apagasse a luz e vinha sentado do lado da gente. Isso eu fiz um monte de vezes, né? Aí tive uns namoradinhos na época, né? Coisas assim, mas foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Foi maravilhoso. O União Mineira. Os bailes. Quantos carnavais? O carnaval eu peguei alguns ainda. Pulei alguns carnavais. Os carnavais eram muito bons, assim, eu sempre gostei muito, né? E os bailes também era tudo. Eram bailes bons, né? E o melhor carnaval da região aqui era no Barro Branco, né? Vinha gente de fora, Barro Branco teve, não sei, acho que não foi da sua época, mas o pessoal já relatou aqui que tinha até escola de samba, né? Teve. Eu era menina, quando vinha aquela escola de samba, a gente saía para vir assistir. O carnaval era movimentado. Né? Muita escola de samba, assim,
com aquelas roupas características mesmo. O Zinha, aquela turma, sabe? Sim. Lembra do Zinha, jogador? O Zinha, jogador, O sim. Zinha era da turma Da ali. turma do carnaval. E daí tinha um grupo de casais, assim, ó, tipo o Dionei, o teu irmão, e a Isaura. Sim. A Dena. E o seu Jaime. E o Jaime. Uma turma ali, né? Eles iam pro carnaval e amanhecia, sabe? Sim. E daí, assim, casais mais jovens. Daí também, quando eu casei, já entrei nessa. Porque de solteiro, o pai nunca deixou a gente pular carnaval, né? O pai não, era muito arredio a isso. Aí depois a gente fazia aqueles cordões lá dentro do clube, né? Descia o clube, dançava pelo jardim ali, voltava até quase o dia amanhecer. O conjunto terminava e a gente ficava lá fazendo festa. Foi muito bom. Muito bom. Dona Ana, e o Atlético Mineiro Futebol Clube? Quantas torcidas. O Estádio aquela Batista Regueiro. Aquela Pantera Negra. Muito legal, muito legal. Bom, né? Gente não... Falou do Zinho, eu me lembrei do futebol. Quando não tinha, quando tinha jogo, não tinha outro programa. A gente estava lá, enchia o campo. O campo lotava. Era muito bom, muito bom. Festa de Santa Bárbara. Meu Deus. Já se foi o tempo que era maravilhosa, né? Dona Ana, diz que eu peguei um pedacinho, peguei sim. O pessoal se preparava, comprava melhor roupa, melhor sapato. Com certeza. Já, a maioria pro Natal, né? Mas nós era para as festas de Santa Bárbara. Nós era para festa de Santa Bárbara. Aí já ficava pro Natal também. As lojas, para comprar duas. Sim, era roupa para festa. Para festa. Era roupa para festa. Já era... Aí, claro, ficava pro Natal. Já ficava de presente no Natal. Todo mundo ia de roupa nova e calçado novo. Todo mundo ia. Todo mundo. Eu lembro, meu Deus, menina, a mãe vinha comprar. A Tereza era costureira. A senhora pegou a primeira escola, a primeira igrejinha ali do lado da Escola Velha, no centro? Não. Quando a senhora já peguei. Já era a igreja nova. Já era a né? igreja nova, é. Eu só sei por fotos, né, que a gente tem lá em casa. Eu vou anotar aqui para o Rangel colocar ali as igrejas, ao cinema, igrejas, a velha e a nova, né? Para a gente ver, o pessoal assistir aí, ó, do que nós estamos falando, né, dona? Esse pátio da igreja aí, dessa foto aí que nós estamos vendo, aquilo lotava, né? Meu Deus, era maravilhoso. Fogos. Né? Fogos era atração, né? Então teve uma época, assim, até pouco tempo ainda, né? Sim, quando ainda era bem tradicional. Os meus cunhados lá de Criciúma, o Tita, o Zé Paulo, que hoje é falecido, eles não deixavam de vir a transladação sábado por causa dos fogos. Todo mundo vinha para, claro, muitos pela devoção, pela fé, né? Sim, mas alguns iam para namorar, para tentar achar uma namorada, para paquerar. Mas o Fogos era a grande atração. E se a festa negligenciasse, colocasse poucos fogos nesse ano, comprometia o sucesso do ano seguinte. Exatamente. Isso foi uma marca registrada. A galinha assada, eu lembro da Tia T, eu lembro até da Dona Pina, né? Primeira vez que eu experimentei aquela farofa, né? Foi a Dona Pina que fez no caldeirão das galinhas lá, a mulherada trabalhando. A mãe, né? era responsável pela farofa. Galinhas, ela era a coordenadora das galinhas ali, né? Aí bom. depois ela ensinou a Lourdes, do Otávio, fazer. Então hoje quem faz a farofa da galinha é a Lourdes. E a gente era tudo piazada, né? Vivia por ali ajudando, mas também perturbando, incomodando, esperando a Dona Pina dar aquele quinhãozinho de farofinha para todo mundo. Hoje, uma farofa muito gostosa, que eu nunca mais senti aquele sabor. Meu Deus, é muito maravilhosa. A da nossa aqui da Matriz é boa. A do nosso amigo Chu lá embaixo, que eu compro quase sempre, é ótima. Mas igual da Dona Pina, não é porque eu estou na frente da Dona Ana, não. Mas era a galinha. Maravilhosa. Ô, Júlio, assim, né, e tinha aquele, não sei se tu lembras, tu chegou ainda a pegar esse tempo, tinha aquele coreto. Sim. Que hoje é novo, né? Mas que aquilo nunca era de madeira que tinha roleta embaixo e os eu toquei. Em 84 eu toquei naquele coreto quando eu entrei na banda Santa Bárbara. Coisa mais linda, né? A banda lá em cima tocando. Não tinha aquele salão grande, né? Que tem hoje. A banda lá em cima tocando, né? E a banda era uma marca registrada, né? E assim, ó, eu não sei se tu lembras também, no domingo, às 6 horas da manhã, a gente acordava com a banda desfilando na rua. Né? Eles faziam geralmente saía lá do Rio Bonito e vinha até na igreja acordando o povo para a festa. São memórias assim que a gente... É impossível tu esquecer. Não, impossível, é impossível esquecer. E o Zé Emílio tirando prenda, né? Cantando, né? Nós viemos tirar prenda, Santa Bárbara, né? Padroeira, para o preparo da sua festa. O pessoal dava um sabonete, dava um... Sim.
dava uma galinha, o outro dava uma lata de azeite. E tudo Amarrava isso a galinha pelos pés e eles pegavam um cabo de vassoura e penduravam a galinha ali. em cima do caminhão de caçamba, né? Iam pra Misericórdia. Santana, iam pra Orleans, pra Pindotiba. Misericórdia. Nossa, muito maravilhoso. Tambor, Então são lembranças que lembranças. não acabam. Zé Emílio no cavaquinho, né? Aí Isso. tinha o tamborzinho. O Rampa, o Rampa. o Valmor Novalski, Aham. e a turma toda, né? Cantoria. Era A mulher do fantástico. Rampa, né? Que era cantora. Alvaci Alvaci. também, é. Enfim, o Barro Branco era muito animado. Não, né? foi um... A gente contando hoje, acho que o pessoal, não, de repente, não vai nem acreditar. Dona Ana, mas nós somos reféns do relógio, Certo. né? A gente sabe que eu poderia conversar aqui com a senhora sobre o Barro Branco durante 2, 3 horas, e é claro, já fica o Certo. convite para um segundo programa, porque eu preciso ainda Obrigada. falar um pouco sobre a sua vida profissional, né? Aham. Formada em letras, né? A sua passagem por Urupema, por outras cidades, Aham. e a nossa querida Emília Mamed Soares. Ah, Foi bom, né? Foi professora foi de português e depois foi diretora. Isso, 2 vezes. O grande marco assim na minha vida profissional foi trabalhar no Emília, né? A tua terra, né? É a tua cidade, é ali que tu nascesse, ali que tu estudasse, porque eu Foi. estudei ali também, né? Aham. Quando era a escola velha lá embaixo, né? Foi o grande marco. Então, assim, ó, antes de vir para o Emília, eu trabalhei o primeiro ano, em 67, que eu era estudante do magistério, Sim. lá em Orleans, Uhum. e tinha muita falta de professor naquela época, né? E a gente era convidado a dar aula. Nosso professor de português em Orleans, no magistério, era o professor Gentil Fernandes, que era o secretário da educação, então, do município, né? Uhum. Então, o que fazia? Ele colocava a gente da aula e ele acompanhava. De vez em quando ele vinha visitar a escola, saber dos diretores. E ele como é que botou a gente- senhora da aula na Escola Reunida Padre Clemente. Padre Clemente, eu Do- peguei da lá na Farroupilha. A dona Oh. Marlene Aguiar era a diretora. Aprendi Certo. bastante com ela Marlene. também, graças a Deus. Aí trabalhei um ano lá, depois outro ano eu vim para o Barro Branco também, como substituta. E estava estudando ainda, né? Depois me formei e fiz o meu estágio em 69, meu estágio probatório, lá no Emília. A Marlene Daniels, que era a diretora. Diretora. Aí fiz o meu estágio e depois, né, Júlio, para a gente assumir uma vaga efetiva no Estado, Sim. a gente prestava uma prova e a escolha de vaga era em Florianópolis. A nível estadual. Era nível estadual. Então, assim, ó, na época que eu fui, era para lecionar em 1970, né? Final de 69, porque isso tudo resolvia-se no final do ano, porque quando começasse o ano letivo já estava todo o quadro pronto. Não tinha essa de esperar começar o ano letivo para ver onde estão os professores, não tinha nada disso. Começava normal. Uhum. Daí nessa escolha de vaga lá em Florianópolis, o mais perto que sobrou para mim, que tinha Chapecó, aquele lado todo lá, porque o lado que tinha, a região que tinha mais vaga era sempre para esse lado, assim, bem longe. Uhum. Eu peguei em Urupema, Urupema. Urupema, né, que hoje é um município que tem, não sei Fama se tem, nacional, deve ser uma das cidades mas mais não tem 5 mil habitantes, frias né? do Brasil, né? Em 1970, daí eu fiquei um ano lá. Fiz história lá, assim. Fiz um bom trabalho, o pessoal não queria que eu viesse embora, mas entrei num concurso de remoção e vim para cá. Uhum. Aí depois trabalhei um ano na Santa Rosa, trabalhei um ano na Secretaria da Educação com a Marlene Danielski, como auxiliar, e depois então voltei para o Emília e ali eu fiquei até me aposentar. Mas a senhora também deu aula na alfabetização de adultos. Assim, eu trabalhei naquela época, foi em 72, com o que eles chamavam na época de Mobral. Hoje Mobral. é EJA, né? EJA, Seja, SEJA, sei lá. Só mudaram o nome, mas continua Era o mesmo Mobral, objetivo, era né? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Alfabetização. Então, trabalhei lá, assim, foi muito legal, a gente tinha bastante alunos, porque foi o primeiro momento, né? E foi bem interessante. E daí fiquei no Emília desde 1972, até eu sair dali a convite do professor Agenor Della Justina em Orleans, e fui trabalhar lá na escola Barriga Verde. A senhora teve uma passagem pela escola Barriga Verde e depois, logo em seguida, Fui pra a senhora foi uma universidade. das fundadoras, né? E foi trabalhar na pró-reitoria da Unibab, né? Isso, Então, quando eu fui para a escola Barriga Verde, eu fui em 1993.
eu já tinha tempo no estado para me aposentar. Mas como me achava muito jovem, eu tinha sido eleita pela segunda vez diretora, disse, eu vou continuar trabalhando, porque eu tinha muito a dar ainda, né? Sim. Daí, nesse meio tempo, eu estava com 2 anos já na direção, eleita, aí eu recebi o convite da Escola Barriga Verde, da Fundação Educacional, para ir trabalhar na coordenação pedagógica. Levei um susto, assim, né? Porque toda a minha história até aquele momento era na escola pública. E daí, tu sabe, se tu vai para uma escola particular, né? Tu tem medo, de repente, de não dar conta, né? De não atender, né? Mas não, daí o professor Agenor foi me convidar. Nesse meio tempo que eles me convidaram, eu aceitei a proposta, né? E eu tinha uma licença prêmio no estado para tirar. Se eu vou tirar a licença prêmio e vou fazer a experiência lá. Certo. Se der certo, eu já nem volto, Encaixou o calendário direitinho. Direitinho. Então fiz isso, né? Fui para lá, mas quando fazia 15 dias que eu estava lá, eles já assinaram a minha carteira profissional, não me deixaram mais sair. Então eu fiz uma história bonita lá, sabe? Quando eu cheguei, tinha até 6ª série. Daí no ano seguinte implantamos a 7ª, no outro 8ª. A gente fazia tudo muito devagar, Júlio, sabe? Quando der hora tu me faz sinal. Fazia muito devagar. E daí quando implantamos quando formamos a primeira 8ª, implantamos a primeira do ensino médio. E as pessoas nos desafiavam lá em Orleans, porque a gente botava muito crédito na escola, né? Sim. E eu lembro do Isaac Carrer, que era do IBGE, hoje ele é falecido. Sim. Ele disse, Ana, eu era muito amiga dele, né? Eu só vou dizer para vocês que a escola Barriga Verde é boa mesmo quando vocês formarem a primeira turma do ensino médio. Eu quero ver o resultado no vestibular. Depois eu vou te mostrar. Aí temos que aceitar, né, o desafio. Sim, desafio feito. Aí assim, implantamos a primeira série do ensino médio, depois no ano seguinte a segunda, no ano seguinte a terceira. Quando terminamos a terceira, o primeiro terceirão, em 97, 98 implantamos o curso de administração de empresa. Sim. Eu fiz parte de toda essa história, porque eu era do conselho do diretor da FEBAV, né? Aí a gente implantou o curso de administração em 98, 99 trouxemos contabilidade, trouxemos letra numa parceria com a Unesc. Depois trouxemos uma pedagogia em parceria também, mas no ano seguinte criamos a nossa pedagogia e fomos criando gradativo. Quando eu saí de lá, em 2014, nós tínhamos 16 cursos que foram criados na minha gestão. Então, assim, eu vi colocar cada tijolo daquele que tem no Unibaf, porque lá era só o museu, né? E foi, assim, uma batalha bastante grande. Sem dúvida. E como pró-reitora de ensino, eu também tenho certeza, assim, que cumpri um bom trabalho, né? A gente teve sempre boas classificações nas avaliações do MEC, né? Mas foi um trabalho, assim, puxado, sabe, Júlio? E depois também a instituição foi crescendo e tivemos ali pós-graduação, né? Sim. Acabei fazendo 2, né? A didática do ensino superior e ciências do saber da educação, no qual a Unibave, né, nos proporciona dessa forma também poder entrar na sala de aula, né, e lecionar. Sim, com certeza. Dona Ana, conforme eu lhe falei, o nosso relógio, né, é um chato, né? Tem gente que diz, mas já, quando o papo é bom, infelizmente, né, a gente tem as regras a seguir com o YouTube. Já aproveitando, pedir para você deixar o seu like, tá? Inscreva-se no canal, estamos com uma campanha aí, no próximo programa eu vou informar para vocês, para a gente ampliar as inscrições, então inscreva-se, compartilhe, sempre no oferecimento da Uniaselv e também do CIESESC. Eu conversei com a dona Ana Maria Dalsaço, do qual eu deixo as considerações finais do nosso programa. Com a senhora. Olha, Júlio, eu quero muito te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui relembrando algumas coisas que marcaram, né, a minha vida, né? Marcaram a tua também, porque nos criamos no mesmo lugar, né? Nascemos em épocas diferentes, mas a gente teve uma convivência lá, né? Minha convivência maior era com o Sena, que eu acho que o Sena tem a minha idade, né? Sim. E assim, ó, eu quero te agradecer a oportunidade e dizer assim, eu sou uma amante da educação, eu amo ser educadora. Sei disso. Se eu tivesse que voltar no tempo e hoje
escolher uma profissão, eu escolheria de novo a educação, porque eu penso que é ali que a gente se realiza. Eu fico triste hoje quando a gente vê uns certos desmandos na educação, mas eu acho que sempre é tempo da gente poder consertar. Eu sou grata, muito grata aos meus pais, à minha família, aos meus irmãos. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, realizada profissionalmente e realizada como mãe. Enfrentei muitos desafios, né? Eu tive a infelicidade de ter que me separar e ficar com 3 filhos sozinha, né? Mas consegui criá-los, educá-los e hoje, assim, eles só me enchem de orgulho. Eu tenho 3 filhos, genros e noras maravilhosos que me dão, assim, uma grande satisfação. E dizer que quem conheceu o Barro Branco sabe que realmente o Barro Branco foi muito bom mesmo. Muito importante para o nosso município, para o município de Orleans, quando pertencia a Orleans, e para a história do nosso sul de Santa Catarina. E eu sou grata realmente à minha família, às pessoas com quem eu convivi no Barro Branco, né? Aos professores que trabalharam comigo, aos alunos que passaram por mim e que guardam uma boa lembrança. Quem não guarda ou que não lembra, mas também a gente é grato por ter tido a oportunidade de tê-los no caminho da gente, né? Verdade. E se a gente conseguiu fazer alguma coisa, que Deus... Só temos a agradecer a Deus, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem, eu conversei com a dona Ana Maria Dalsasso, né, professora, e na próxima quinta-feira a gente se encontra aqui no canal Júlio César 8:30. Até lá!